E eu venho deixar aqui o meu apelo para que o senhor abandone esse projeto de acabar com o saque aniversário. Aprimorar, o senhor pode contar comigo. Aprimorar o projeto, conta comigo. Mas acabar o saque aniversário é uma crueldade com os trabalhadores do nosso país. E uma coisa, por favor, não tem aqui colocado que nós queremos mexer porque foi aprovado no governo, durante o governo Bolsonaro. Não existe isso. Não existe. Eu faço um apelo aqui. Não tem absolutamente nada a ver porque foi aprovado no governo anterior, essa é a razão. É pela simples análise que isso é em prejuízo do Brasil, da sociedade brasileira como um todo, das atividades econômicas e também prejuízo aos trabalhadores e trabalhadoras. Então, esse é o que eu queria aqui deixar assim de forma taxativa para não pairar dúvida em relação a isso. Não existe esse processo por parte do governo do presidente Lula de mandar um projeto de lei simplesmente porque é para desfazer isto ou aquilo. Dizendo aqui que nós não precisamos aprimorar o aplicativo. Agora, o projeto veio com alguns pontos. Criação de sindicato. Segundo, criar um piso para a hora trabalhada de R$ 32,00. Então é preciso ter a consciência de trabalhador, porque senão ele não disputa de igual a igual com o patrão, porque o patrão tem os meios de produção, ele é que emprega e também desemprega. Então o sindicato é exatamente esse porto seguro que o trabalhador tem. Isso é preciso que a gente diga com todas as letras nesses tempos que vivemos agora. São coisas que a humanidade já tinha resolvido. Mas nem tudo que a humanidade resolveu anteriormente, hoje parece claro e clarividente. Eu digo, por exemplo, vacina. Eu vi outro dia o deputado Nicolas, que é presidente da Comissão de Educação, numa live, numa entrevista, junto com o governador Zema, do Novo. O Novo é um capítulo à parte, né? É um capítulo à parte. Durante a legislatura passada foi impressionante o papel do Novo nessa comissão. Era só desregulamentar direito. Nós ficamos aqui debatendo desregulamentar direito. Mas o deputado Nicolas, com o governador Zema e o senador Cleitinho, também esse do PL. E os três comemorando na frente do povo que em Minas Gerais agora não seria obrigatório que tivesse vacinação das crianças nas escolas. E eles comemoravam. Eu fiquei pensando, olhando aquilo, falei, será que esses três não pegaram o túnel do tempo lá da Idade Média e, pumba, vieram para cá? Porque é algo que a sociedade já resolveu há tanto tempo, é a da vacina, né? A peste bubônica na Europa, ela, durante a Idade Média, matou 2/3 dos europeus. E eles ficaram atrás de algo que pudesse significar uma cura, um remédio, a ciência. E naquela época se dizia que era coisa do demônio, do diabo ou das mulheres, que eram queimadas como bruxas. Então essa parte a humanidade já resolveu da vacina, a gente achava que tinha resolvido, mas não. Tem hoje em dia quem questiona a vacina. O direito do trabalhador é mais ou menos a mesma coisa. O Novo, por exemplo, quer acabar com a CLT. Eles falam claramente, não estou fazendo aqui nenhuma denúncia, não, estou constatando o que vários deles diziam. Tem que acabar com a CLT. Ou seja, a consolidação das leis trabalhistas, que é memorável luta histórica dos trabalhadores, que quando iniciaram não tinham jornada de trabalho, não tinham 13º, não tinha carteira assinada, não tinha garantia nenhuma, trabalhavam igual escravos e faziam o enriquecimento daquelas indústrias que eram muito poluentes, local completamente insalubre. Era assim que viviam os trabalhadores e trabalhadoras. O sindicato nasce disso. Hoje, em pleno século XXI, negar o sindicato é negar também o avanço que a sociedade teve, é voltar a tempos anteriores, que a sociedade, a humanidade, já tinha derrotado esse tipo de visão. É impressionante, eu fico impressionado como é que nós, às vezes, voltamos atrás em vários assuntos. Não vou me alongar muito, não, mas é coisa do bolsonarismo mesmo, é coisa da ultradireita, é coisa que, infelizmente, existe no mundo como uma... O preconceito também, né, até hoje, preconceito na Europa contra muçulmanos, preconceito no Brasil contra negros e negras, nos Estados Unidos, também coisas que a humanidade já tinha resolvido. E elas retornam, e retornam como tragédia. Quando essas coisas retornam como tragédia. E aqui, do ponto de vista dos direitos dos trabalhadores, eu também acho que é o que acontece. Negar os direitos, negar o acúmulo, negar a luta, negar o avanço da sociedade.
Às vezes nem os patrões fazem. Eu estou vendo agora nesse caso aí da Uber, que é essa super exploração que fazem com o trabalhador que está lá no Uber. Então ele é super explorado, ele não tem direito a absolutamente nada, e eles ainda o fazem sentir como se ele fosse um empresário, dono de um carro. Então ele vai achar que ele é um empreendedor, que ele é um pequeno burguês, que ele tem um meio de produção dele, que é aquele carro. Mas quem está explorando ele, para ele fazer a corrida, o transformou num trabalhador, e ele não quer reconhecer que é um trabalhador, esse que é o problema. Aí ele nega o sindicato, porque ele se acha patrão. Como é que um patrão pode ser a favor do sindicato? No fundo é esse o problema, é essa dinâmica. Só que eles são explorados como trabalhadores. Eu moro, ministro Marinho, numa rua que não tem saída. Eu fico impressionado de ver os motoristas, tanto de moto como motoristas de Uber, parar lá no fim da rua para ir fazer xixi no lote, porque eles não têm nem um ponto de apoio para que eles fiquem. Eles são completamente explorados. O pagamento deles por essas empresas são patrões que eles nem conhecem. Talvez seja essa, talvez, uma dificuldade. Ele não conhece o patrão, então ele acha que não tem patrão, mas ele está ali sendo explorado. Ele é um trabalhador. Por isso tem que haver regulamentação. E a regulamentação lhe dará direito, neste caso, um direito essencial, que é o direito de ter contrato coletivo de trabalho anual. Talvez, ministro, esse seja o ponto mais importante que eu vejo aí. Ele dá a esses trabalhadores o direito de ter contrato coletivo anual. Ou seja, eles vão poder dizer a essas empresas o que eles precisam como reivindicação a cada ano que vai melhorar a vida deles. Inclusive esta de ter um ponto de apoio que lhe dê dignidade quando estiver trabalhando. Então eu acho que, e vão poder depois ter outras, até vale alimentação, ter direitos que antigamente a burguesia negava, mas que a luta social fez com que eles, trabalhadores, passassem a ter direito. Então eu acho que esse projeto ele precisa ser melhor discutido, com essa visão também do debate político e ideológico que está por trás dessa visão bolsonarista de mundo, essa visão que eu digo completamente equivocada. Agora eu queria, para complementar meu tempo, passar um pouco também dos avanços que nós tivemos agora no governo do presidente Lula e com o ministro Marinho. Eu acho que é importante. Na legislatura passada, nós estávamos discutindo aqui, como eu disse, projetos de lei para desregulamentar a profissão. A Justiça do Trabalho e o Ministério Público do Trabalho e Emprego estavam aqui em toda a reunião, pedindo, pelo amor de Deus, para não tirar mais direito, não desregulamentar mais nada. Porque a própria Justiça do Trabalho estava sendo dizimada, estava sem função, e por isso eles tinham terminado com o Ministério do Trabalho e Emprego. Porque eles queriam terminar com a Justiça do Trabalho, com os direitos trabalhistas e até com o Ministério Público, que não tinha dinheiro absolutamente para nada. E eles viviam aqui pedindo a gente fizesse emenda para que o Ministério Público do Trabalho e Emprego pudesse, por exemplo, combater o trabalho escravo, porque não havia recurso nem pessoal para isso, porque não havia ministério. O primeiro avanço foi resgatar, portanto, o Ministério do Trabalho e, com isso, resgatar a Justiça do Trabalho e o Ministério Público do Trabalho. Então, eu queria parabenizar o ministro Marinho. Sei que não foi fácil, porque começar de tudo destroçado e reconstruir é muito complexo. Agora, ao longo de 2023, nós já estamos tendo reajuste e valorização real do salário mínimo. Isso é um grande avanço. Retomada do crescimento de emprego formal. Não há como os negacionistas negam tudo, negarem índices, né? Negarem números. Aumento no resgate do trabalhador em situação análoga à escravidão, que ficou parado e que eles não observavam. Retomada do diálogo com os trabalhadores, empresas, sindicatos, por meio de comissões e grupos de trabalho, que tem inúmeros dentro do Ministério do Trabalho. Geração de emprego, o novo CAGED, em fevereiro, agora registrou mais 306 mil postos de trabalho. E um concurso nacional unificado, que foi feito, que darão 900 vagas para auditores do trabalho. Isso também é fundamental para a garantia dos direitos dos trabalhadores. Então, estamos tendo avanços importantes, mas, é claro, nesses 30 segundos, não nos é suficiente, porque nós queremos muito mais. O trabalhador continua, evidentemente, sendo explorado, a miséria e a pobreza no Brasil é muito grande, a renda do trabalhador precisa ser ampliada e aumentada. Mas ele só pode fazer isso com liberdade sindical e com luta,
que é isso que lhe garante dias melhores. Então, parabéns, ministro Marinho, por ajudar a resgatar a moral e a organização dos trabalhadores brasileiros. Muito obrigado.